Muito bom dia para você que está acompanhando nossa programação, que está grudado com a gente, acompanhando todos os nossos programas. Bem-vindo, Vivendo Bem tá no ar. E que prazer, mais uma vez, invadir aí a sua casa, o seu espaço, o seu celular, né? Para levar um pouquinho de informação de saúde, de qualidade de vida, de hábitos saudáveis, tá? Se conecta também nas nossas redes sociais, acessa o nosso Instagram, @TV Nova Nordeste, baixa nosso aplicativo N2. Pelo aplicativo você pode assistir nossa programação em qualquer lugar que você esteja, tá? Acessa aí também o nosso Facebook, que está aqui embaixo. E fica mais conectado com a gente. Eu estou aqui com minhas convidadas, que é a primeira vez que as duas vêm aqui. Deixa eu dar um oi primeiro, um bom dia para Juliana Fontan, ela que é dermatologista e que trouxe para a gente um tema muito importante. Doutora Juliana, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Muito bacana. Eu trouxe também uma coach, que também trouxe um tema muito importante para você que está em casa, a Lu Bazante. Bem-vinda, Lu. Bom dia. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Deu uma pausa lá nas palestras. Dei uma pausa porque é muito importante estar aqui para falar sobre esse assunto. Verdade. A gente vai começar falando um pouquinho de psoríase. Você que está em casa, sabe o que é a psoríase? Já ouviu falar? Já viu alguém que está com esse probleminha de psoríase? A gente vai esclarecer as dúvidas e eu começo perguntando o que é, porque eu acredito que tem tantas patologias que podem se confundir, né, doutora? A psoríase é uma doença que acomete a pele, pode acometer também o couro cabeludo e até as articulações. Ela se manifesta por manchas avermelhadas que despelam. Então, é uma doença que a gente chama de eritêmato descamativa, que são manchas vermelhas e que despelam. E é uma doença como se o próprio sistema imunológico provocasse. Então, a gente chama de uma doença autoimune, que é provocada pelo próprio sistema imunológico, não é uma doença contagiosa. Entendi. E é bom esclarecer isso, porque às vezes a pessoa acha que pode pegar ali no contato e não precisa ter medo com relação a isso. Exato, a maior luta das campanhas da psoríase, a favor da psoríase, é contra o preconceito, porque é uma doença que muitas vezes ela pode ser estigmatizante, por ela envolver a pele, né, que é nosso cartão de visita, quando a gente se apresenta e mostra logo a pele, ela chama atenção às lesões algumas vezes, porque são manchas vermelhas que despelam, algumas vezes podem coçar, geralmente não coça, mas pode coçar também. Então, esses pacientes, eles podem sofrer preconceito. E é uma doença que é genética, que o próprio organismo que produziu, e que não é contagiosa de maneira alguma. Não tem uma bactéria, não tem um fungo, não tem um agente etiológico, não é uma doença contagiosa. Muitas dúvidas a gente tem, Ju. Já surgiu uma dúvida aqui, Ju. Você falou que ela é uma doença genética, mas ela pode ser desencadeada ou provocada por algum fator emocional? Com certeza. Então, é uma doença que tem uma predisposição genética, mas essa predisposição genética não é muito forte também. Então, não necessariamente se o pai ou a mãe tiver psoríase, o filho vai ter psoríase. A gente não consegue determinar qual grau que vai passar de herança genética. Tem um fator genético, mas não é tão forte. E alguns fatores podem agravar a psoríase. Por exemplo, o mais comum é o estresse. Então, o estresse não vai causar a psoríase, tá certo? Mas o paciente já tem a predisposição genética, ou já tem a psoríase e vai ser agravado pelo estresse. Muito bacana. Eu acho que a gente tem umas imagens aí para mostrar. Então, para a gente frisar direitinho, geralmente aparece na cabeça, não é isso? No couro cabeludo. Então, os locais mais comuns de acometimento de psoríase é couro cabeludo. Então, às vezes parece como caspa, mas é diferente de uma caspa normal porque ele forma mais placas, mais agrupados, com mais vermelhidão. Como nessa foto da imagem está mostrando bem, é exatamente isso. Então, a mancha avermelhada, que tem essa escama branca em cima, formando essas caspas. Além do couro cabeludo, é muito comum em joelhos, cotovelos, dorso de mãos. Aí, nessa foto, mostra uma imagem bem característica também, que é essa mancha avermelhada, com essa escama prateada. Nessa foto, parece que o paciente está coçando. Pode acontecer, mas não é muito comum coçar. Geralmente, não é uma doença que coça muito. Entendi. O que é que o paciente sente, no caso? Praticamente não tem muito sintoma, porque ela geralmente não coça. Seria mais exceção. Então, é mais uma doença mais estigmatizante de estética, comprometimento estético. Não tem muitos sintomas, não. A não ser que você tenha uma psoríase articular, que pode acontecer. Então, quando envolve as articulações, aí você vai ter tipo um quadro de uma artrite, vai ter dor articular, associado às lesões, às manchas da pele.
que era isso que eu ia lhe perguntar. Eu li que tem vários tipos de psoríase. Tem como citar para a gente poder entender melhor? Claro, então a psoríase, o clássico é o que a gente mostrou nas fotos, né, que são a psoríase em placas. São placas avermelhadas que tem essa descamação. Aí existe a psoríase gutata, que são lesões menores em gotas, por isso o nome gutata. Então são plaquinhas menorzinhas distribuídas em todo o corpo. Existe paciente que tem psoríase só no couro cabeludo, que aí vai fazer o diagnóstico diferencial com a dermatite seborreica, que é a caspa comum. Existe também uma forma que é a psoríase pustulosa, que é um quadro mais raro, mas que ao invés de ter as placas avermelhadas, vão ter pústulas. E existe a psoríase articular, que acomete as articulações, a articulação de dorso, né, de articulação de mão mesmo, de joelho, cotovelo. Mas geralmente essa psoríase articular, ela vem junto com as placas de psoríase. Então a gente consegue dar o diagnóstico, porque o paciente tem as placas clássicas de psoríase e associado a isso tem um comprometimento articular. E ela pode se confundir com alguma outra patologia? Tem alguma que seja parecida e que as pessoas costumam confundir um pouco? Sim, então a psoríase ela está dentro do capítulo lá do livro das doenças eritemato-descamativas, doenças que são vermelhas e que despelam, tá certo? Aí existem várias nesse capítulo. Mas para o dermatologista, a lesão clínica da psoríase é bem característica. A gente geralmente não precisa nem fazer uma biópsia para confirmar, porque pela coloração da placa, a coloração da escama, o tipo que despela, no exame clínico a gente já consegue dar esse diagnóstico. E atinge uma faixa etária específica, a criança pode ter, os idosos também estão ali mais expostos, querendo ou não, a imunidade mais baixa pode ter também, ou não tem a ver? Geralmente é uma doença mais comum em adultos, tá? Adultos jovens. Mas tem crianças, até crianças com menos de 1 ano de idade, que podem ter psoríase. Então não é exclusivo do adulto jovem, apesar de ser a faixa mais frequente. Não tem uma causa, né? Não tem, qualquer pessoa pode estar identificando no seu corpo ali a psoríase. Então, verdade, não tem uma causa, né? A psoríase tem um fator genético envolvido. O que acontece é uma doença também crônica, então você consegue controlar com as medicações. Não tem cura. É uma doença que não tem cura, Entendi. mas que ela tem controle. Então, você pode ficar anos da sua vida sem nenhuma lesão. Mas, às vezes, por algum motivo, geralmente, esse fator emocional é muito importante. Então, um estresse maior, aí podem aparecer, abrir novas lesões. Então, o fator emocional é importante. Uma coisa interessante é que a exposição solar pode melhorar, né? Então, dentro das raras doenças dermatológicas que melhoram com o sol, a psoríase é uma delas. Então, a exposição solar geralmente melhora as lesões de psoríase. O estresse piora e tem algumas medicações que podem piorar. Alguns antihipertensivos, que a gente chama de beta-bloqueadores. Às vezes pode ser a causa de uma piora de psoríase. Uma medicação que é chamada corticoide. Corticoide você usa, às vezes, está com a sinusite, usa um corticosteroide, um corticoide, ele pode, às vezes, dar um rebote na psoríase. Ou seja, a psoríase estava controlada, você usou o corticoide, inicialmente ele melhora as lesões de psoríase, mas quando você suspende, ele vem pior a lesão, que a gente chama de rebote. Gente, que impressionante. Por isso que é sempre bom estar sempre em contato com o teu dermatologista, tá? Para ver direitinho como é que vai ser esse acompanhamento, esse tratamento. Geralmente é o quê? Medicamento? Como é que você instrui aí no tratamento da psoríase? Pronto, então, se o paciente ele tem lesões limitadas, vamos dizer, limitado ao couro cabeludo, então o tratamento aí vai ser baseado em shampoos e loções para couro cabeludo, é tratamento local. A maioria dos casos de psoríase são lesões discretas, limitadas, a cotovelo, a joelho, a dorso, nas costas. Então, nessas lesões limitadas também vão ser tratamentos locais, tá? Um paciente que tem doença mais generalizada, aí é que a gente vai entrar com tratamentos sistêmicos, que vão ser os imunomoduladores, às vezes até a fototerapia, que a gente submete o paciente à exposição de câmaras de radiação específicas que melhorem essas lesões de psoríase. Então, tudo vai depender do grau de comprometimento. Lu Bazante, interessante, né? Demais. E eu estava impressionada como a questão comportamental, a questão dos sentimentos e emoções influenciam nisso. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? E exatamente, do autoconhecimento, né? No segundo bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento. A Lu Bazante, ela tem um trabalho muito bacana e vai ter um evento melhor ainda para você que está em casa ficar por dentro. Mas, doutora, se a gente for num contexto geral, os pacientes, eles conseguem esse tratamento tranquilo? O tratamento, ele pode, digamos assim, ser caro? Ou aquela pessoa que tem
uma baixa renda mesmo, ela vai poder fazer o tratamento tranquila? Sim, vai sim. A gente trabalha também no sistema, no SUS, né, no Sistema Público de Saúde. Eu trabalho, por exemplo, no IMIP, e lá no IMIP a gente tem um ambulatório de psoríase. Geralmente, nos sistemas públicos, eles têm ambulatórios específicos de psoríase. O tratamento da psoríase, quando é um tratamento tópico, ele não é um tratamento caro, né? E muitas vezes a gente consegue medicações para serem doadas também. Quando precisa de um tratamento sistêmico, algumas dessas medicações eles são disponibilizadas pelo Sistema Público de Saúde também. Então, é um tratamento acessível para todos. Então, procure um dermatologista, primeiro para diagnosticar, né? Que não vai ser toda a mancha vermelha que vai ser psoríase. Verdade. Então, existem outras doenças que são parecidas. Por exemplo, uma doença que pode confundir é fungo. Então, a tinea corporis, o fungo, é uma lesão vermelhinha em placa e que pode, para o leigo, pensar, será que é psoríase? Ou então, ter a psoríase e achar que é um fungo. Entendi. Então, é muito importante o diagnóstico, porque o tratamento vão ser totalmente diversos e precisa desse diagnóstico para o tratamento. E é muito importante, porque às vezes a pessoa acha assim, vou na dermatologista, o tratamento vai ser caríssimo, eu não vou poder fazer do mesmo jeito. Então, que bom que o SUS já tem esse encaminhamento, esse serviço, né, para as pessoas que não têm condições realmente de comprar e podem conseguir ali gratuito, né? Outra dúvida é com relação às gestantes, né? Quem está gravidinha, o tratamento é diferente ou é o mesmo? Pronto, então, a grávida ela também pode ter psoríase, né? Não está imune a isso. Algumas vezes pode piorar na gravidez e outras vezes melhora. Então, o comportamento, às vezes, é individual. Se vai piorar ou se vai piorar na gravidez. As medicações tópicas, a maioria podem ser utilizadas em gestante. Tem algumas considerações. Por exemplo, nas medicações, às vezes, tem um ácido salicílico. Aí, na gravidez, não pode. A gente vai ter que mudar. Então, tem algumas considerações. E os tratamentos sistêmicos, a gente evita na gestação. De último caso, a gente pode fazer, tipo, a fototerapia, que é a exposição à radiação ultravioleta, porque aí não vai fazer mal ao bebê. Entendi. A psoríase acomete órgãos genitais? É verdade? Sim, existe, não é incomum a psoríase, que a gente chama de psoríase inversa. O mais comum são nessas áreas que eu falei, né? Que é nas costas, no cotovelo, no joelho. E tem a psoríase inversa, que é o inverso disso, que vai ficar na axila, na virilha, na região genital feminina ou masculina também. Então, pode acometer sim. Nessas regiões genitais, ela é um pouquinho diferente, porque ela não tem, como é uma pele mais de mucosa, ela não tem muito descamação. Então, a gente vai ter a placa avermelhada, mais macerada, sem tanta descamação. Gente, tá vendo? É importante também a gente finalizar esse bloco com essa informação, porque as pessoas podiam achar que apareceu ali, então não tem nada a ver com psoríase. E pode ser, então procura o teu médico. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e na volta a gente vai conversar mais aqui com as meninas, viu? Fica aí.